Agora, para fazer conexão com Brasília, como você já sabe, a partir das 7h30 da noite a gente dá um pulão lá na capital federal e a Larissa Arantes hoje está acompanhando as repercussões, as diversas repercussões sobre a regulamentação da reforma tributária, que foi sancionada hoje pelo presidente Lula. E aí, no âmbito político, nós tivemos comentários positivos, comentários negativos, mais uma vez a comunicação do governo sendo exigida. A Larissa, como você bem sabe, vai chegar aqui e vai explicar para a gente, tintim por tintim, tudo o que aconteceu e como a sanção da reforma tributária impactou o mundo político. Boa noite para você, Larissa. Bem-vinda. Ei, Flávio, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É isso, viu, Flávio? A gente teve essa grande cerimônia com várias presenças de ilustres, assim, muitas autoridades compareceram. Uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, hoje mais cedo, de sanção da regulamentação da reforma tributária. A regulamentação da reforma tributária era necessária porque, depois de aprovar o texto em si, que altera o sistema tributário do país, era necessária a regulamentação de um conjunto de pontos e trechos do projeto que realmente dependiam de análise do Congresso, da realização de audiências públicas para ouvir os setores envolvidos. Enfim, basicamente, quais impostos teriam, quais produtos, por exemplo, teriam ali o imposto do pecado embutido, por exemplo, produtos ligados a nocivos à saúde. Então, a gente pode citar aí cigarro, por exemplo, né? Bom, essa era só uma das partes que necessitava dessa regulamentação. Esse processo foi bastante longo lá no Congresso, nas duas casas, principalmente no Senado, ali, o relator, o senador Eduardo Braga, ele realizou diversas audiências, foram centenas de emendas ao texto, tentando modificar partes do texto, até que então, o texto final foi apresentado, foi votado, aprovado e hoje sancionado pelo presidente Lula. E aí, por que é importante? Assim, a cerimônia por si só é extremamente importante porque está aí oficializando, então, a regulamentação da reforma, que vai dando corpo à reforma tributária e vai possibilitando. É um passo a mais para que, de fato, ela saia do papel e seja aplicada aí para cálculos, inclusive no nosso dia a dia, no dia a dia do cidadão. Bom, mas por que também que ela foi bastante destacada, recebeu muito holofote hoje? Porque um dos discursos foi do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, que todo mundo sabe, já está deixando aí o posto de presidente do Senado e do Congresso. Uma nova eleição vai ser realizada em 1º de fevereiro, tanto para a presidência do Senado quanto da Câmara. Então, hoje, foi o último grande ato público realizado, aí, que contou com a participação de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado. Muito provavelmente vai ser o último, porque essa nova eleição já vai acontecer daqui a pouquinho, daqui menos de 15 dias, Um pouquinho mais, talvez. Bom, e aí, ele, ao discursar, ele fez, assim, ele usou palavras muito, muito enfáticas. E, apesar de não citar nomes e nem citar os casos concretos, o Rodrigo Pacheco foi para cima e criticou bastante a disseminação de fake news. A gente viu e a gente comentou aqui ontem toda aquela confusão em torno do Pix, o governo recuando da medida que ia ampliar as regras de fiscalização de operações financeiras, incluindo o Pix. E muita desinformação circulou, muita fake news circulou. E aí, um dia após toda essa confusão, esse ápice da confusão, que foi o governo recuar da medida, o Rodrigo Pacheco falou por vários minutos. E aí, gente, eu separei aqui só um trechinho para o nosso ouvinte entender do que eu estou falando. Ele fala o seguinte, abre aspas, enquanto há muitas pessoas fazendo discurso e tendo engajamento a partir da premissa falsa da desinformação e da inverdade, há pessoas trabalhando para que esse país
possa superar suas dificuldades. E aí ele cita não só a reforma tributária, como também aquele programa que define novas regras para que os estados consigam pagar as suas dívidas com a União. Então, assim, gente, o tempo todo também, né, essa crítica à fake news, essa crítica à desinformação, ela esteve nos outros discursos também. Mas um outro ponto muito interessante foi como ali todos aqueles que discursaram, obviamente, né? A gente teve, por exemplo, o deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, ele foi o relator do texto lá na Câmara. Já era aguardado, né? Já era de se esperar um discurso elogioso ao presidente Lula, por exemplo, elogioso ao governo, né? Mas aí vem também o relator no Senado, o Eduardo Braga, também fazendo um discurso extremamente elogioso, né? Ele citando o trabalho que foi, né? Deu trabalho demais, enfim. Muitas emendas para analisar, muitas audiências, muitos interesses para conciliar, fazendo um discurso também muito elogioso e, claro, tendo ápice aí esse discurso do Rodrigo Pacheco. Isso tudo, gente, é importante a gente analisar tudo em Brasília e tudo que envolve o universo político, né? A gente sempre precisa ou dar um passinho para o lado, ou dar um passinho para trás, ou tentar ver de cima as coisas, né? Ok, era uma cerimônia importante, de muita relevância, mas quando você tem tantas falas enfáticas, um dia depois, né, de um desfecho de uma confusão ali envolvendo o governo e desinformação e PIX, vai ser taxado ou não vai, quando você vê pessoas, autoridades, criticando essa movimentação e criticando ali essa desinformação, essa fake news, aumentando o coro contra esse tipo de movimentação, isso é muito significativo. Isso é muito significativo para o governo, porque, ao final do dia de ontem, a avaliação que se fazia, a impressão que se tinha era, poxa, parece que o governo está um pouco fragilizado, né? Isso tudo fragilizou demais o governo. A gente já vinha de uma troca no comando da comunicação, a gente teve isso ontem, esse recuo, porque o governo às vezes reclama, representantes do governo reclamam de usar o termo recuo, né? O governo recuou, a imprensa diz que recuou, mas foi, né? Quando ele diz que vai ampliar as regras de fiscalização do PIX e volta atrás nisso depois dessa onda de desinformação, é algo que atacou o governo e que impactou o governo negativamente. Então, hoje, a sensação que a gente tinha vendo os discursos, vendo a cerimônia e tudo mais, era de, assim, sabe, de quando a pessoa está saindo ali de dentro do sol, caiu, né? Caiu e está se levantando, se reerguendo ali, ainda tirando um pouco da poeira, um pouco da sujeira, assim. Era a sensação que se tinha em relação ao governo, à defesa do governo, esse é o ponto, assim, né? Nomes importantes do universo político defendendo o governo. Então, é muito simbólico, é muito significativo, e agora é observar como que o governo vai se utilizar dessas cerimônias relevantes, né? De sanção de projetos relevantes, de sanção de projetos que contaram ali com uma grande aliança no Congresso, porque isso também conta a favor do governo, mostrando que o governo tem sim apoio no Congresso, tem sim diálogo com o Congresso. Como que isso vai ser utilizado a partir de agora? Se a gente pudesse fazer uma avaliação rápida de hoje, de como foi, saldo positivo. Né? Saldo positivo. Como será aí, como que a gente vai observar nos próximos meses essa atuação do Sidônio Palmeira, né? E isso pode ter um dedo ali do Sidônio, com certeza, e como que isso vai ser agora nas próximas semanas. A gente vai ter a mudança de comando tanto na Câmara quanto no Senado, então vai ser uma reconfiguração de forças. Muito provavelmente também teremos trocas na pasta de relações institucionais do governo, ou seja, a pasta que cuida da relação governo e Congresso. Então, essa reconfiguração também pode ser que exija do governo uma nova configuração para entender, para colocar seus discursos, para se defender, para incentivar que seja defendido também por autoridades. Então, a partir de agora, também um cenário novo, um cenário complexo, um cenário novo, mas o saldo de hoje, saldo positivo. Flávio.
É isso, Larissa. Obrigado, viu, pela participação. Uma ótima noite para você. A gente vai seguir acompanhando as repercussões. Convido, inclusive, os nossos ouvintes para acessarem a seção de política lá do nosso portal, com essas informações todas que a Larissa trouxe para a gente, a nossa apuração. Larissa, obrigado, viu? Ótima noite para você. Obrigada, querido. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.